Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGNE, nosso Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Estou aqui de volta para mais um episódio para falar sobre a nossa especialidade, para falar sobre um ponto de vista, sobre um tema. E, geralmente eu escolho um tema baseado em conversas com amigos, discussões de casos clínicos, solicitações de colegas para falar sobre um assunto, mas um assunto que sempre é de grande importância. Nós sabemos que a endodontia é uma especialidade muito rica em manobras, é um procedimento que tem filosofia própria, conceitos próprios. E essas manobras funcionam como uma grande engrenagem e às vezes a falha em uma manobra pode passar a comprometer o futuro do tratamento. Mas hoje eu quero falar sobre um assunto que vai um pouquinho além disso, Fala um pouco sobre a nossa responsabilidade. Então o tema hoje é qual o verdadeiro papel do endodontista. Então nós temos que entender que todo dente tratado ele tem que ser restaurado. Todo dente que é submetido a uma endodontia ele deve voltar ao sistema estomatognático de forma saudável para que ele possa exercer de novo as suas funções de estética e mastigação. De nada adianta você fazer um preparo de canal e uma obturação se esse dente pode correr o risco de sofrer uma fratura. De nada adianta você fazer uma endodontia bonita, até pode se dizer bem feita, se esse dente no futuro ele pode sofrer um processo de infiltração, pode sofrer uma fratura, e é um dissabor muito grande, porque a responsabilidade não é do paciente, a responsabilidade passa a ser do endodontista e do protesista, mas a base de toda a estrutura está na endodontia. Então nós temos que dar sempre condições para que esse dente possa ser restaurado. Não existe tratamento endodôntico onde o dente depois não vai ser restaurado. Então as restaurações pós-endodônticas dependem muito dos procedimentos prévios da endodontia. E nós precisamos entender essa grande importância da endodontia na odontologia restauradora. Ela é a base, é o esteio, é quem mantém laços íntimos com a biologia, o papel, a importância da endodontia na odontologia restauradora. Ela transcende a questão técnica, envolve o comportamento biológico e fisiológico. Nós temos que dar condições do dente reparar aqueles tecidos perdidos. Na verdade, a endodontia não é uma especialidade que cuida de dor, envolve a dor, mas a especialidade da endodontia é para que nós possamos dar condições de saúde e estrutural para que esse dente possa ser restaurado, como disse anteriormente. Então, são coisas que nós paramos para analisar e ver assim. Às vezes você entende que tem pessoas que têm porcelanas maravilhosas, que têm facetas, tem laminados maravilhosos, tem próteses muito bem realizadas, mas com a saúde do periodonto, do aparelho de inserção comprometida. Então isso aí nada adianta a estética se a saúde está comprometida. E é aí que entra, na verdade, o verdadeiro papel do endodontista, porque nós temos uma responsabilidade com o paciente, nós temos uma responsabilidade com o profissional restaurador, o clínico, o protesista. Então nós precisamos dar condições. Quantas vezes nós encontramos dentes indicados para endodontia que ele é rígido, não tem cárie, não tem restauração, ele é completamente rígido, uma pequena parcela. Geralmente nós encontramos dentes com grandes destruições coronárias. São dentes com cáries, às vezes subgengivais, são dentes com fraturas de cúspides, são dentes com restaurações infiltradas, passíveis de ter um desmoronamento daquelas paredes laterais, porque tem fragilidade. Até agora não fraturou, doutor, por que aconteceu depois do tratamento de canal? Então são coisas que o paciente pode perguntar e nós temos que nos responsabilizar até certo ponto. E é por isso que nós temos que entender que o verdadeiro papel do endodontista está na condição de dar uma verdadeira base, uma verdadeira estrutura para que esse dente possa ser restaurado. Nos primórdios, alguns anos atrás, eu poderia dizer no século passado, há 21 anos atrás,
o papel do protesista era fundamental na restauração dos dentes, isso é, na base da estrutura. Mas por que o protesista fazia pino? Fazia porque naquele tempo não existia pino de fibra de vidro, né? Naquele tempo nós fazíamos pinos metálicos, e quem fazia pino metálico tinha que moldar, e quem moldava? O protesista. Não era papel do endodontista, o endodontista nunca soube moldar, então o protesista fazia, mas por uma questão de conveniência para todos nós. Só que as coisas mudaram. A endodontia contemporânea, ela hoje exige do endodontista um papel mais importante. Ela exige um conhecimento maior sobre essas estruturas dentais, porque, eu repito, a função do endodontista é dar condições de saúde e estrutural para que esse dente possa ser restaurado. Então, a instalação de pino de fibra de vidro, por exemplo, passou a ser uma realidade. Então, hoje, o endodontista, para fazer uma endodontia, ele precisa começar a pensar no final. Isso é, eu estou fazendo um tratamento endodôntico, eu vou iniciar um tratamento endodôntico, eu tenho que pensar o que isso vai representar para a prótese. Eu tenho que pensar o final do tratamento. O nosso final não é concluído com a obturação dos canais, e sim com a qualificação da dentina, com a blindagem coronária. Isso é fundamental para o resultado final. Mas e esse princípio da endodontia, como funciona? O endodontista não pode fazer um preparo cavitário, não pode fazer um acesso para a endodontia em dente com cárie. Então, o verdadeiro papel do endodontista é, desde o início, ele preparar o dente. Então, existem muitos artigos, tem um artigo do Heydrich, do artigo do Vai, vários artigos mostrando que antes de iniciar o tratamento endodôntico, nós temos que fazer um tratamento prévio coronal, né? Remoção de todo o tecido cariado, nós vamos fazer a limpeza daquela região, nós temos que deixar a dentina sólida, a dentina saudável, não aquela dentina amolecida, infiltrada, restaurações infiltradas. Nós temos que remover todas aquelas restaurações comprometidas para que você possa depois reconstruir a parede perdida. Reconstruindo a parede perdida, tem alguns fatores importantes para que o endodontista possa cumprir o seu papel. O primeiro deles é fazer o reforço coronário, é evitar que entre uma seção entre a endodontia e a prótese, esse dente venha a se fraturar, tá? Porque depois ele vai receber uma cobertura de cúspide, mas nesse ínterim pode acontecer esses imprevistos. Então, o primeiro ponto é você fazer o levante, remover toda a cárie e fazer o levantamento dessas paredes em resina de carga, tá? Resina de última geração, pode ser book fill ou pode ser de incremento. O importante é que seja resina de carga. E é por isso que nós pensamos também nesse aspecto em relação ao isolamento absoluto. Você vai ter melhores condições de fazer um isolamento absoluto, porque a maioria das cáries ela é interproximal. Vocês podem observar que aquelas paredes axiais são paredes comprometidas e que fica difícil você fazer um isolamento absoluto adequado. Formação da cadeia asséptica, primeiro princípio básico da endodontia, formação da cadeia asséptica, e isso você consegue com isolamento absoluto e com todo o processo ergonômico de tocar em equipamentos, em aparelhos, evitando assim uma contaminação do canal. Se lembre, esse dente que você está fazendo endodontia, ele vai ser restaurado. Imagine você, depois de instalar um pino, depois de colocar uma coroa, que é um custo para o paciente, imagine daqui a 2, 3 anos surgir uma lesão ou vir a fraturar. Então, o verdadeiro papel do endodontista está além de preparo e obturação de canais radiculares. Pensem sobre isso, que é muito importante. Então, como nós estamos falando, nós temos que iniciar com todo esse processo de reconstrução, barreira séptica. Nós temos que dar condições desse dente ser desinfectado ou prevenir uma infecção utilizando substâncias químicas. Como você pode fazer uma endodontia em um dente sem uma parede? Como é que você vai reter aquela substância química? Você tem que formar um arcabouço. E esse arcabouço você tem que fazer com resina definitiva. Isso eu estou colocando na endodontia contemporânea. Ninguém aqui está dizendo que as pessoas estão fazendo errado. Nós estamos apenas
aumentando o nosso limite. O nosso limite ficou um pouco mais elástico. Nós estamos preparando toda a base da estrutura para favorecer o protesista. Esse é o nosso papel, é um facilitar o trabalho do outro para que não ocorra erros, né? Então, se eu estou fazendo todo esse conjunto de manobras, é para favorecer a endodontia e a restauração, para que o dente possa desenvolver as suas funções. Vou repetir, o verdadeiro papel do endodontista está em dar condições de saúde e estrutura para que esse dente seja bem restaurado. Então nada adianta você fazer uma radiografia, mostrar que o dente está muito bem, uma endodontia muito bem feita, e depois de 2, 3 anos surge uma lesão, ou esse dente venha a fraturar. Tudo está no início. Então todas as vezes que eu pego um dente com grandes comprometimentos coronais, eu pego um dente com próteses, eu começo o tratamento já pensando no final, pensando no que é que esse tratamento vai funcionar, vai favorecer a sua perpetuação no arco dental. Então, quando nós falamos em fazer o início, reconstruindo paredes, é um tratamento prévio do dente, nós pensamos também no final. Aí o tratamento nesse ínterim você faz como você achar melhor, de acordo com a sua conveniência, não importa o sistema que você esteja utilizando, contanto que você saiba o quanto você vai instrumentar, o quanto você vai obturar e o quanto você vai restaurar. Sim, é a restauração dessas paredes ainda que faltam fazer. Eu repito, a endodontia não é concluída com a obturação dos canais radiculares. A endodontia, depois disso, exige, né? A endodontia contemporânea exige que essas paredes da câmara pulpar sejam qualificadas. O que é qualificar as paredes da câmara pulpar? É você dar condições de haver uma boa aplicação dos materiais adesivos, padrão ouro hoje. Não vamos ficar colocando cimento, nós colocamos materiais adesivos. Para isso eu tenho que remover todos os resíduos na câmara pulpar, eu tenho que qualificar limpando aquela região, depois eu vou entrar com ácido para remover esse Mirley, o adesivo dentinário. Se for necessário colocar pino, coloca, se não você faz o núcleo de preenchimento, mas contanto que seja uma blindagem coronária após o tratamento endodôntico. Dessa forma você vai fazer um relatório e vai encaminhar para o protesista, para o restaurador concluir fazendo aí, se for necessário, a proteção das cúspides, principalmente nos dentes posteriores. E após isso, de tempos em tempos, você pode chamar o paciente avisando que não vai ter custo nenhum para que você possa controlar. Essa preservação é importante para nós endodontistas. Por quê? Porque é dessa forma que você vai verificar se as nossas ações estão sendo realmente bem realizadas e as respostas são duradouras. Bem, colegas, esse era apenas um ponto de vista que eu queria passar para vocês. Vamos discutir mais isso, pensem sobre o assunto e eu tenho certeza que o amadurecimento sobre essa questão que envolve filosofia e comportamento e técnica e desenvolvimento, né, de todo o processo da endodontia tem fundamental importância, sempre pensando no futuro do dente. Espero que vocês tenham apreciado esse ponto de vista. Desejo que vocês aí cliquem no sininho para ativar as notificações e seja bem-vindo na próxima semana que estarei retornando aqui para um bate-papo com vocês. Tchau!